Vamos fazer! Aqui, ó, pega um tomate. Ei, família! Tá. É muito bom, né? Todo mundo colocando a mão na massa e experimentando essa delícia de sanduíche. Hoje vai ser um pouquinho diferente, porque eu trouxe a minha família aqui pra casa e nós fizemos essa delícia de sanduíche. Tanto pão, hambúrguer, tudo. Até um molhinho especial que também eu vou ensinar pra vocês. Antes de começarmos definitivamente, quero te lembrar que todas as informações das receitas, né, da quantidade, do que eu tô usando, tá aqui na descrição. É só pegar todas as informações e fazer junto comigo. Quando eu tava fazendo aqui o meu hambúrguer, eu peguei e sobrou um pouco de carne. Eu gosto muito de colocar a carne num saquinho e fazer uma marcação, que facilita. Se caso eu quiser deixar um pedaço só para poder usar em algum momento, para não ficar congelando, descongelando, eu faço isso. Agora sim, vamos fazer o nosso hambúrguer. Eu prefiro fazer um hambúrguer antecipadamente, que eu acho que ajuda bastante. Eu fiz um blend. Você pode fazer, se você não tiver um multiprocessador, ralando assim, para facilitar na hora de você misturar. É ruim, né? Mas dá para você. Rala tudinho, a cebola, o alho, faz tudo bem picadinho também, se tiver que picar. E aí você mistura no blend de carne. Mas se você tiver um multiprocessador, é muito mais fácil. Como ele sai tipo uma pasta, é muito mais prático você misturar no seu blend. Aí eu tô colocando outros temperos, você vai e mistura. Eu vou usar uma luva para facilitar, não necessariamente por causa de higiene, porque a melhor coisa é você lavar muito bem a mão. Mas, como a gente vai misturar e tem a carne, tem todos esses ingredientes, pode ficar com cheiro na sua mão. Então, eu tô colocando a luva mais por causa do cheiro. Depois, eu peguei um plástico. Se você tiver um plástico específico para isso, tudo bem. Se você tiver um plástico muito grande, né, tipo saquinho, como eu fiz, é só cortar. Por que eu fiz isso? Facilita. Eu faço os meus hambúrgueres e aí eu posso já fritá-lo ou também eu posso congelá-lo. Então, fazendo todos num saquinho, eu coloco um em cima do outro e congelo. Aqui eu fiz hambúrgueres de 130 gramas. Você pode aumentar se você quiser, fazer até 150, 160. Vai do seu gosto. Se você é fã de cebola ou algo parecido com picles, essa é uma receita interessante também para você fazer em outros sanduíches. Eu tô misturando alguns ingredientes e vou levar ao fogo para dar uma fervidinha. Vou fatiar as minhas cebolas. Eu tô usando cebola roxa, você pode usar a cebola que você quiser, mas eu aconselho, se você gosta de sentir a sensação da cebola, não deixar tão fininha como eu fiz. Eu fiz a primeira vez ela fininha, mas eu deixaria um pouquinho mais grossa. E deixa 24 horas ou mais na geladeira, ela fica com um sabor bem interessante, parecendo um pico. Apesar do cheiro meio estranho, mas confia, é gostoso. Agora vamos pro pão. O pão gostoso. O que eu fiz aqui? Misturei todos os ingredientes, menos a farinha. Derreti a manteiga no leite, só que o leite não pode ser tão quente. Você já deve ter visto algumas receitas que tá falando lá água, o leite, alguma coisa morna para você poder dissolver o fermento. Mas o fermento, se tiver alguma coisa muito quente, ele queima, ele estraga, ele mata o fermento. O ideal é você deixar ele em temperatura ambiente, ou você deixar, quanto mais tempo de fermentação lenta, melhor para o seu pão. Então, se você colocar o leite muito quente, isso vai dar problema. Então, esse é um conselho muito interessante. Mas mistura tudinho. Esquentou o seu leite com a manteiga para dar uma derretida, ótimo. Deixa ele paradinho ali no cantinho. Vai, mexe com todos os outros ingredientes. Aí sim, no final você coloca o leite não muito quente para não matar o fermento. Após isso, aí sim você coloca a farinha. Coloca a farinha aos poucos. A quantidade que tá aqui tá perfeita. Pode ser que às vezes você tenha uma farinha muito seca ou o seu ambiente está muito úmido. Pode dar uma pequena variação. Mas a maioria das vezes essa quantidade vai ser o suficiente. Colocou essa quantidade de farinha, sova muito bem, que aí ela vai desgrudar da sua mão. Esse é o ponto. E aí você vai deixar crescer e deixa. Não põe a mão suja! Oh, Jesus, está preso. Agora tem um sabor diferente. Ela vai dobrar de volume. Assim que dobrar de volume, aí sim eu começo a fazer as minhas modelagens. Aqui a gente vai fazer para hambúrguer. Olha isso! Massa maravilhosa! Vamos pensar em alguém. A delícia isso aqui, muito bom. Essa primeira fermentação é muito importante, vai te ajudar também a você bolear e deixar da forma que você quer e vai ficar um pão muito mais macio. Você pode pesar, pegar e pesar cada bolinha para ficar direitinho, tá? O que eu vou fazer aqui em casa? Não tô fazendo isso, mas você pode fazer isso. Ó, mãozinha, aperta bem, ó, sobre, faz esse movimento aqui, ó. E aí depois você vai pegando a prática, você faz a mesma coisa, até bom pro cérebro. A primeira vez que eu fiz essa massa, eu dividi em 6. Mas, confesso, eu achei muito mais interessante fazer em 8 pedaços. Ele cresce muito bem. E aí também você, na hora de bolear, você dá uma achatadinha também, porque ele vai crescer. Fica mais interessante. A primeira vez,
em 6 pedaços, eu acho que ele ficou muito grande. E aí fica até ruim para você morder. Então, para mim, eu aconselho de 6 a 8 pedaços. Se você tiver um tapete de silicone, pode colocar os pães ali no tapete. Se não, você pode untar a sua forma. Unta para não deixar ele grudar também. E dá um espaço, hein? Porque o bichinho cresce. Deixa ele descansando também com o pano em cima. Ele vai dobrar de tamanho. E aí sim a gente vai entrar com a gema, com o gergelim, se você gostar. Ele vai grudar bem e depois a gente vai assar. Desculpa. Tipo assim, mano. Isso. Tem que pincelar ali tudo ou só Mas isso? não é pra apertar, é só pincelar assim na frente, em cima, tá vendo? Mas não pincela direito. A gema vai dar mais cor, vai ficar um pão mais bonito. Não precisa exagerar, mas o que você colocar vai ajudar também nessa coloração. Eu acho que tem muito pouco, não tem? O quê? Esse aqui. O quê? Pode botar mais um pouquinho? Não, é só um pouquinho, só um Sim, pouquinho. ótimo. Sim. A gema você coloca no final depois que ele cresceu e vai ajudar também a grudar o gergelim. Fica mais legal. Forno baixo e lento e deixa assar até ficar dourado. Eu gostei muito desse molho, é um molho especial diferente aqui. Eu tô ralando a cebola para ficar bem pequenininho. Se você quiser, você pode cortar também, tá? Ralo a cebola e vou fritar ela na manteiga. Eu não vou fritar até ficar escura, mas só para ela poder ficar mais molinha. E aí, todos os outros ingredientes a gente vai misturar. Dá uma batidinha para dar uma emulsificada. Terminou isso, você vai pegar essa cebola que você tava lá no fogo. Não precisa deixar ela quente, tá? Deu uma esfriadinha, aí sim a gente vai misturar e vai bater. Gente, fica um molho maravilhoso para vários tipos de sanduíche. Antes de usar, deixa pelo menos uns 10 minutinhos na geladeira. Paralelo, uma batatinha frita. Olha isso aqui. Gente, esse pão ficou maravilhoso! Eu amei. Cortando ele bem macio, bem gostoso mesmo. Agora, o que dá um up também no seu pão é você selar. O que seria isso? Você corta nas duas partes, né, na metade, e aí você coloca uma manteiga. Eu tô usando uma manteiga Tartufa da Manteigaria Nacional. Ai, ficou um sabor maravilhoso. Passa no seu pão e aí sim você vai colocar na chapa. Eu tenho uma panela de ferro. Ela me ajuda muito, eu faço um monte de coisa lá. Se você não tiver uma panela de ferro ou uma chapa, você pode pegar uma frigideira, por exemplo, onde você vai fritar os seus hambúrgueres, né? Você pode colocar no seu pão. Aqui eu tô colocando, e aí eu deixo selar, que é fritar. Você tá vendo que tô com os meus hambúrgueres aqui. Eu fiz uma experiência, não gostei muito. Eu posso fritar lá direto, já congelado. Só que quando você faz isso de fritar os seus hambúrgueres congelado, ele solta muita água. Quando eu fritei eles sem estar congelado, eu deixei em temperatura ambiente, descongelando, ou mesmo na geladeira por um tempo antes, né? Ele fica mais fácil de você fritar e ele não solta muita água. Então, isso é uma dica que eu acho que fica interessante. E ele fica mais saboroso. Eu senti um pouquinho de diferença. O que eu fritei aqui? Eu coloquei um pouquinho de manteiga também tartufo para fritar os meus hambúrgueres. Chamei meu irmão, pelo menos, para contribuir um pouco aqui no nosso sanduíche. Essa foi a contribuição dele. Tudo bem, ele pagou uma parte do seu sanduíche. Aqui eu tô colocando cheddar. Você pode colocar o queijo que você quiser colocar em cima. Eu gosto de, quando eu fritar bem embaixo, ao virá-lo, aí eu coloco o queijo e deixo a outra parte fritando e o queijo já amolecendo. E assim, depois a gente vai montar os nossos sanduíches. Com tudo que a gente fez. Pão, molho especial, cebola e picles também que a gente pode colocar, tomate, alface, tudo que a gente tem direito. Vamos montar? Então a gente já tem o nosso pão, o nosso hambúrguer com queijo, eu coloco o nosso molho. Você pode colocar também, se você quiser colocar ketchup e outros tipos de tempero, também pode colocar. Um alface, picles, tomate, essa cebolinha, tira um pouquinho, porque senão ele pode ficar muito molhado, né? E pronto, tá? Esta delícia. Gente, olha isso! Muito bom. Obrigada, Bia. Agora eu quero saber se você ficou até o fim. Escreva aqui nos comentários molho especial. E até o próximo vídeo. Tem outras delícias para você por aqui.